Boa tarde, crianças. Vocês estão bem? A Pro tá bem, espero que vocês também estejam bem. Hoje a Pro está gravando essa videoaula para explicar a nova atividade que vocês levaram para casa, tá? A primeira atividade trata-se de um gênero textual carta. Eu vou ler um pouquinho só porque como se deve ser feita uma carta, tá bom? A carta é um texto longo que serve de comunicação entre as pessoas. Ela deve ser escrita de forma informal, levar notícia ou transmitir ideias ou dúvidas, escrita em primeira pessoa, eu. A carta deve conter data e local, nome do destinatário, saudação, assunto, despedida, nome do remetente. Aqui embaixo tem um exemplo de uma escrita de uma carta. Vocês vão ler esse exemplo aqui para vocês poderem fazer de vocês, para vocês terem ideia de como fazer. A carta que vocês vão escrever é para a mamãe de vocês. Sendo para a mamãe, vocês têm que prestar bastante atenção, tá? O que vai falar com a mamãe, coisas bonitas, tá bom? A carta é para ser escrita nessa folha aqui, ó, tá bom? O outro gênero textual que nós vamos falar é sobre entrevista, tá? Aqui está um breve esclarecimento do que é o gênero textual entrevista. E essa entrevista vocês vão fazer com o papai. A carta vocês fizeram com a mamãe e a entrevista vai ser com o papai. Presta bem atenção na hora de fazer os levantamentos das perguntas. Não vão fazer pergunta para o papai, tipo aquelas perguntas que o papai responde sim, não. Vocês vão elaborar as perguntas que o papai tem um roteiro assim bem grande para poder explicar a pergunta que vocês fizeram a eles, tá? Depois aqui, ó, nós temos esse texto. Antes prevenir do que remediar. Vocês vão ler esse texto aqui e através desse texto vocês vão responder essas questões daqui que é a interpretação de texto. As perguntas aqui, as respostas delas estão aqui. Leu, respondeu, tá bom? A nossa próxima atividade de português são os artigos. Nós temos aqui artigo definido e indefinido. Aqui embaixo é o que é os artigos definidos e quais são os artigos indefinidos. Aqui eu coloquei 2 exemplos de cada uma. Aqui nós temos uma cena onde vocês vão, atividade que vocês vão fazer. Nesse espaço, vocês vão completar com os artigos. Mas vocês prestam bem atenção para não errar. Qual é o artigo que vai em cada espaço? Se é o definido ou se é indefinido, tá bom? A próxima lição de vocês é outra atividade que fala também sobre os artigos definido e indefinido. Aqui, ó. Comprei uma bolsa vermelha. Essa palavra uma que está destacada, ele é um artigo definido ou indefinido? Vocês vão olhar pelo exemplo da folha anterior que eu passei e através dela vocês vão poder responder todas, tá bom? Tem a atividade 3, que também segue o mesmo roteiro. E aqui nós temos uma cruzadinha e essa cruzadinha é sobre os antônimos. Antônimos é o contrário de. Por exemplo, aqui, o contrário de cheio, o contrário de infeliz. Vocês vão olhar na numeração, o contrário de cheio, número 1, vocês vão escrever aqui qual é o contrário de cheio. Até a 8ª perguntinha. Aqui, 8 de junho. Dia Mundial do Meio Ambiente. Lembra que vocês estão fazendo uma atividadezinha sobre o meio ambiente, separando o tipo de material, se
o tipo de coletas, né, de lixo, vocês estão separando, estão indo lá no site da prefeitura, se inscrevendo. Já soube que o Luan se inscreveu também. Parabéns, Luan. Tomara que você ganhe o prêmio lá, né? E os outros também podem fazer o mesmo que o Luan, tá? Se inscreva lá no site. Lendo aquela poesia, depois que leu a poesia, vocês vão responder essas questões, que estão fáceis também, que é dentro da leitura que vocês fizeram. Depois aqui, ó, é a sequência da mesma atividade, tá? Vocês vão ler aquele texto, aquele poema e vai responder essas duas folhas. E a próxima atividade, ó, faça uma maquete com o tema meio ambiente e a reciclagem. Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de maquete, para vocês terem uma ideia de como montar uma maquete. Eu tenho essa aqui, que serve de exemplo para vocês terem uma ideia. Esse outro aqui, ó, tá bem. Mais esta. Mais esta. Lembrando que a maquete vai ser feita com todo o material reciclável que vocês têm em casa. Pode fazer também a base com papelão, não tem importância. Se vocês tiverem em casa, por acaso, uma placa de isopor para ficar mais firme, vocês podem usar também, tá? A nossa próxima atividade é a atividade de matemática. E na atividade de matemática, vocês vão trabalhar a leitura da energia elétrica, a conta de luz, tá? Aqui é uma conta de luz e aqui é umas perguntas referente à conta de luz, tá? As perguntas que tem aqui, a resposta vai estar nessa aqui. Por exemplo, a primeira pergunta aqui, a que mês se refere esta conta? Vocês vão olhar aqui, procurar que mês que é essa conta para poder responder e assim por diante, tá bom? Aqui nós vamos trabalhar com dinheiro. Aqui é uma atividade, ó, usando dinheiro. Tem um diálogo aqui com essas duas pessoas, tá? Eles estão falando assim: podemos adquirir um valor em dinheiro agrupando quantidade de cédulas de diferentes valores. Para obter R$2, podes usar 2 notas de R$1 ou uma de R$2. Aqui tem a questãozinha embaixo. Agora, preencha as lacunas abaixo, colocando diferentes formas de obter o valor em destaque. Aqui no R$10. Quantas notas eu vou precisar de R$1 para completar R$10? Quantas notas eu vou precisar de R$2 para completar R$10? Quantas notas de R$5 para completar R$10? Quantas notas de R$10 para completar R$10? Depois 20 e R$50. A nossa próxima atividade também tem a ver com valores, tem a ver com dinheiro, é esta aqui. Vamos resolver? Depois de um dia de aula, a funcionária da cantina contou todas as moedas e anotou as vendas no quadro abaixo. Nós temos esse quadro aqui. Valor da moeda. Essa fileira são de R$1, aqui de R$5, R$1, 50 centavos, 25 centavos e 10 centavos. Através dessa tabela, vocês vão responder o que está se pedindo aqui. Cuidado para não se confundir, tá? De acordo com o quadro, responda as questões abaixo. Quantos reais a cantina arrecadou por valor de moeda? Aqui, em moedas de R$1. Aqui, quantas moedas de R$1 foi arrecadado? Vai colocar aqui até terminar. Depois aqui, problematizando. Nós temos aqui um probleminha. Umas situações, problemas que vocês vão resolver.
Você sabe que todo quanto tipo de problema a gente tem que resolver. E para a gente resolver, a gente tem que procurar umas estratégias, uns caminhos para poder resolver esses problemas. E aqui nós temos a nas dois nós temos a A e a B. A primeira está assim, no exercício 1. Uma grande loja de eletrodomésticos resolveu fazer uma liquidação de televisores de 20 polegadas. O preço normal à vista é R$ 543,12. Com a liquidação, o preço passou para R$ 479. Qual foi o desconto dado em cada televisor? Para vocês resolverem aqui, se vocês quiserem usar através do desenho, podem fazer o desenho sem problema nenhum. O problema é chegar no resultado. Aqui também nós temos mais uma folha de resoluções de problemas. Aqui nós temos números e algarismos. Números e algarismo. A atividade aqui. Observe a frase abaixo e responda. Este ano foram produzidos 190.732.694 carros no Brasil. Através desta frase, vão responder as questões abaixo. Questão A. Quantos algarismos formam o número presente na frase acima? Vocês vão ver quantos algarismos nós temos aqui e vai responder a questão A. Depois a questão B, a C e sucessivamente até terminar essa folha que termina também com uma resolução. Logo em seguida, nós temos aqui, na sequência dessa mesma atividade, cálculo, que faz parte da B, vai fazer o cálculo. E aqui, a 3. A 3 assim. Observe a placa abaixo que mostra a distância de algumas capitais brasileiras da minha cidade. A resposta. E responda. São Paulo, 520 quilômetros, Belo Horizonte, 1.060 quilômetros, Florianópolis, 420 quilômetros, Curitiba, 120 quilômetros, Porto Alegre, 810 quilômetros, Campo Grande, 920 quilômetros, Rio de Janeiro, 950 quilômetros, Foz do Iguaçu, 520 quilômetros, Campinas, 515 quilômetros, Chapecó, 450 quilômetros e Presidente Prudente, 420 quilômetros. Qual é a cidade mais próxima da minha? E quantos quilômetros ela está na minha cidade? Por exemplo, essa são duas respostas. Qual é a cidade mais próxima da minha cidade? Vocês vão olhar aqui. E a outra pergunta, são duas perguntas dentro de uma. A quantos quilômetros ela está da minha cidade? Duas respostas. Depois tem a B, C, D e E. Depois nós temos aqui, saindo da matéria de matemática, a gente vai entrar para a matéria de história. Na matéria de história é o seguinte. Atividade 1. As populações indígenas brasileiras são os povos nativos do território brasileiro, popularmente conhecidos como índios. O nome índio, utilizado para designar este povo nativo da América, é resultado do julgamento equivocado de Cristóvão Colombo. Em 1492, acreditou ter chegado até as Índias e não a um continente novo. Embora originário de um engano, a palavra se fortaleceu no imaginário ocidental. Trata-se de um grupo com mais de 300 povos, que juntos falam mais de 180 idiomas. Pesquise em seus livros ou na internet as características da cultura indígena. Nós temos aqui algumas perguntas que é para vocês
pesquisarem como vivem os índios, quais são seus costumes, do que se alimentam, como se vestem, quais seus instrumentos musicais e suas danças. Essa atividade aqui é para ser feita e respondida no caderno. Atividade 2. Escolha 2 instrumentos musicais feitos pelos índios e descreva em seu caderno as características destes instrumentos, como, por exemplo, qual o nome do instrumento, de que material é feito. Essa atividade também é para ser feita no caderno, tá? Lembrando que todas essas atividades que é para ser feita no caderno, no dia de vocês entregarem a atividade pronta na escola para pegar as novas, dê para a mamãe de vocês o caderno e para levar para eu poder corrigir elas também, tá bom? Que se é feita no caderno e vocês deixam o caderno em casa, não tem como eu saber se vocês acertaram ou não. Não tem como eu corrigir essas atividades. A próxima atividade é a nova disciplina Ciências. Em Ciências, a primeira atividade é sobre doenças contagiosas. Em medicina, uma doença infecciosa ou doença transmissível é qualquer doença causada por um agente biológico. Por exemplo, vírus, bactéria ou parasita. Um contraste com causa física, por exemplo, queimadura ou intoxicação química. Alguns exemplos de doenças infecciosas: malária, dengue, poliomielite, cachumba, tétano, varicela, tuberculose, AIDS, o HIV, catapora, varicela. Dentre essas doenças contagiosas, já tem uma aí que nós estamos vivendo ela, né? Que é o coronavírus. Ela é contagiosa e mata. Tanto que eu estou dando a minha aula para vocês aqui, através do celular, através do aplicativo do WhatsApp, e vocês fazendo a liçãozinha em casa. Para responder as próximas questões sobre ciência, sobre as doenças contagiosas, tem um pequeno texto informativo aqui que vocês vão ler para poder responder essa próxima atividade. Senão vocês não vão conseguir. Porque nessa aqui, trata-se de um quiz. Este quiz destina-se apenas a fins informativos gerais. Não substitui aconselhamento, diagnóstico ou tratamento médico e não deve ser usado para tomar decisões para a sua saúde. Se você acha que pode ter uma emergência médica, ligue imediatamente para o seu médico ou para serviço de resgate como SAMU 192 e Bombeiros 193. Presta bem atenção. Se vocês estão achando que estão com algum probleminha de saúde, seja ele grave ou não vão se diagnosticar por conta própria, não. Vai procurar um médico, pede para a mamãe levar vocês no postinho de saúde, no pronto-socorro, mas não tome remédio sem orientação médica, tá? Porque é muito perigoso, tá bom? Aqui nós temos o quiz, com 8 perguntinhas. 8 perguntinhas no quiz. A primeira: conjuntivite é contagioso? Sim ou não? A gripe é altamente contagiosa? Verdadeiro ou falso? Posso transmitir afta pelo beijo? Sim ou não? Sarna, contagiosa ou não? Contagiosa ou não contagiosa? Verrugas são contagiosas? Verdadeiro ou falso? Furúnculos são contagiosos? Sim ou não? A tuberculose ativa é contagiosa? Sim, muito. Não, de maneira alguma. Frieira é transmitida de pessoa para pessoa? Sim ou não? Tem a pergunta na frente e ao lado o tipo de doença de cada pergunta. Para vocês responderem essa pergunta, vocês vão ter que ler, querendo ou não, esse pequeno texto informativo, porque as respostas estão aqui.
A nossa próxima questão, continuando sobre o tema doença, porém esta aqui fala-se doenças causadas pela má alimentação. Entre as consequências e riscos de má alimentação também estão as doenças que ela pode ocasionar. De acordo com o estudo, a má alimentação pode acarretar o desenvolvimento de doenças e problemas de saúde como obesidade e sobrepeso, devido ao consumo excessivo de gordura, açúcares e proteínas. Doenças cardiovasculares como a arritmia, o ataque cardíaco e a pressão alta, principalmente por conta do excesso de sódio na comida. Câncer aparece como consequência do excesso de gordura no organismo, por inflamar parte do corpo e acabar produzindo hormônios em excesso que provocam danos às células. Diabetes tipo 2, ligado ao exagero de comida, doces, além de estar relacionado à grande ingestão de alimentos com muita farinha. Aqui eu tenho o você é o que você come. Ou você é uma pessoa totalmente gordinha porque não é saudável, ou você é uma pessoa magra porque é saudável. Aqui no desenho eu tenho ela mais ampliada para vocês terem uma ideia. Ela está ampliada aqui. Aqui uma pessoa gorda e dentro dela os desenhos de alimentos que ela come, que não é saudável. E aqui uma pessoa magra também com os desenhos de alimentos que ela come, que são saudáveis. Por isso que ela está magrinha, que ela come comidas saudáveis, coisas saudáveis, e aqui está gordinho porque não come coisas saudáveis. A nossa próxima atividade, alimentos processados. Aqui nós temos alimentos processados e alimentos ultraprocessados. Tem também esse pequeno texto que é para vocês lerem, e aqui vocês vão ler esse texto informativo para poder responder a próxima atividade. Aqui nós temos. Agora responda as questões abaixo. O que são alimentos processados e ultraprocessados? Qual a influência da mídia nos hábitos alimentares da população? Nós temos a pergunta 1, 2, e na pergunta 2 nós temos, é como se fosse um jogo de pontos, onde vocês vão ter que ser bem, como é que eu posso dizer, sinceros, tá? Não pode mentir nas perguntas. Hábitos são as coisas que a gente tem costume de fazer. Alguns hábitos são bons e outros não. Para descobrir se você tem bons hábitos alimentares, responda aos questionários a seguir e depois some o número de pontos que obteve em cada questão. Fritura em óleo, pastel, batata frita, empanados. A. Como muita fritura. Essa questão A vale 0 ponto. B. Como pouca fritura. Vale 2 pontos. C. Não como fritura. 3 pontos. Refrigerantes e sucos. A. Bebo sempre refrigerante. 0 ponto. B. Bebo pouco refrigerante. 2 pontos. C. Bebo só suco de frutas. 3 pontos. Nessa pergunta aqui, o meu ponto seria 2, porque eu gosto de refrigerante, tomo refrigerante, mas eu não tomo muito refrigerante, tomo um pouco refrigerante só. Eu já ia obter 2 pontos aqui. Guloseimas, balas, doces, salgadinhos, embora não é saudável,
pelo meu corpite, que é lindo, vocês vão ver que eu gosto de doces. Amo doces, salgadinhos, adoro salgadinhos. Ah, como guloseimas todos os dias, 0 ponto. Como guloseimas uma vez por semana, 2 pontos. Raramente como guloseimas. Eu como guloseimas uma vez por semana e não deveria. Legumes e verduras. Nunca como legumes e verduras. 0 pontos. Como legumes de vez em quando. 2 pontos. Sempre como legumes. Nessa aqui eu já ia obter 3 pontos. Sempre na minha alimentação, no meu almoço, na minha janta, entra os legumes. Bem, crianças, essa aqui foi a nossa última atividade da nova apostila que vocês levaram para casa, que vocês têm 15 dias para completar essa apostila. Lembrando que vocês não precisam correr para fazer atividade, pode fazer atividade com calma, porque vocês têm 15 dias a contar do dia que vocês pegaram, já passaram-se uma semana, mas vocês ainda têm 10 dias para fazer essa atividade, tá? Ok? Ó, lembrando de novo, entram lá no site da prefeitura e se inscrevam naquele link lá que fala sobre a colheita de, como é que eu posso dizer, sobre meio ambiente, a colheita do lixo, a separação do lixo. Entra lá e se inscrevam. O Luan já fez isso, ó. Parabéns, viu, Luan? Tomara que você ganhe. Você é um garoto esperto. Na hora que for tirar as fotos, não tira a foto sozinho. Procure chamar a família também para tirar foto, para eles verem que na casa de vocês, não é só vocês que têm todo o cuidado de selecionar o lixo, de separar o lixo, que a família toda está lá, unida, todo mundo junto, para um bem melhor do nosso planeta. Agora a professora vai despedir de vocês. Até a próxima apostila e um beijo no coração de vocês. Tchau!